Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, essa é Karen Soarelli. Estamos aqui na Ler Salão Carioca. Eu finalmente tenho o privilégio de entrevistar essa pessoa. Eu convidei para entrevistar lá em Porto Alegre. Ela foi pro Canadá antes de voltar pro Brasil e Saí conseguir correndo. falar com você. Mas Karen, antes de mais nada, como foi o seu começo como leitora, antes de ser escritora? O que você lia? Como era o seu ritmo de leitura? Bom, a minha casa, se tem uma coisa que eu não posso reclamar da minha família, é a questão de incentivo à leitura, porque a minha casa sempre teve muito livro em casa. Então, meu pai gostava muito de ler, minha mãe gostava muito de ler, meus avós. A casa do meu avô tinha uma biblioteca, assim, com um monte de livros de poesia que eu pegava emprestado e ia ler. Então, sempre teve um incentivo em casa, mas quando eu realmente me apaixonei pela leitura, foi quando surgiu uma coisa maravilhosa chamada Harry Potter. Eu tinha 12 anos quando li o primeiro, e o segundo e o terceiro já estavam lançados, então eu fui daquela geração que foi crescendo junto com o Harry lendo os livros. E daí surgiu a paixão pela leitura e, junto com isso, a paixão pela fantasia. Principalmente fantasia. Eu já jogava RPG antes, mas veio aí essa ideia, na verdade até essa vontade de escrever romance de fantasia. Você começou com um Miríade, que tem aqui um livro, tem esse aqui também. Eu tenho em casa, aqui. Ó. E como foi esse começo da sua carreira de escritora? Bom, eu morava em... Eu sou uma pessoa um pouco nômade, então... Cigana. Eu nasci no interior do Paraná, morei em Curitiba, morei em Brasília. Na época eu estava morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passei 15 anos lá. E eu fui lançar o meu primeiro romance. Na verdade, eu comecei a pensar nele, criar um mundo. Eu ainda estava lendo Harry Potter, então eu ainda era adolescente. E se passaram aí 10 anos de criação do universo antes de realmente eu sentar e escrever um romance. Então, dos 12 aos 22, eu comecei até assim copiando algumas coisas, né? Quando a gente é criança e começa a inventar, na verdade você só pega as coisas que você gosta de vários lugares. E quando eu fiz 22, eu decidi cortar fora tudo que não servia pro meu universo. E inclusive o meu universo ele tem um mapa, que é esse aqui, ó. Uau! E você tem isso? Veio na Bienal? Na Bienal tinha isso. Esse aqui eu comprei. Vem dentro da tempestade de areia. Então devo ter. Se não tiver, eu vou descansar. Ai, qualquer coisa. Eu não quero nada buscar o meu. Então, esse é o mundo de Miríade. E quando eu fiz 22, eu já tinha me formado na faculdade, já tinha feito a pós, eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou voltar com o meu plano que eu gostava quando era criança e realmente dar forma para esse universo, transformar ele em algo sem aquelas coisas até um pouco copiadas, né? Joguei fora tudo que não servia, criei novos em cima, escrevi o romance e o meu primeiro romance ele foi publicado praticamente de forma independente. Eu tinha minha empresa, eu tinha um estúdio de ilustração que eu acabei transformando também em editora e lancei o meu primeiro romance, que eu tenho muito orgulho. E se passa em Miríade, um mundo com raças especiais e pessoas que têm poderes elementais, e conta a história da Ashlyn, que é uma menina que não tem nada disso, não tem nada especial. Ela mora numa vila pequena, só que ela se vê obrigada a sair dessa vila para ajudar um amigo. E quando vamos ler mais de Miríade? Um dia. Bom, eu estou prometendo faz muito tempo, né? O choro é livre, pra quem quer ler mais. Porque saiu o primeiro volume de Miríade, saiu o segundo, saíram 2 spin-offs, que é A Rainha da Primavera e A Canção das Estrelas, que está esgotado. Quero esse, hein? E aí eu comecei a escrever pra Tormenta. Conta como é que foi. Então eu dei uma paradinha em Miríade. Esse aqui também, esse também. Verdade?
Terminei de ler, inclusive, tá? Depois fala o que eu achei. E aí, eu dei uma paradinha pra me dedicar à Tormenta, mas eu prometo, estou voltando pra Miríade. Tem um pessoal que tá me cobrando o terceiro livro e eu estou determinada a escrever ele agora. Não hoje. Não, hoje que... Você vai voltar ainda pro sul, né, hoje? Ah, eu volto amanhã de manhã. Ah, então você é inscrita hoje. Mas cheguei aqui hoje. Sim, chegou pro evento direto. Tenso isso. E como que foi Tormenta? Como que Tormenta tá na sua vida? Como que a sua vida tem Tormenta? Na verdade, eu sempre gostei de Tormenta, só que assim, mais como jogadora, né? E eu sempre, na verdade, admirei a Jambô, que é a editora que publica Tormenta. Eu acho que aparece aí. Parece. Esse. Sim, o logo foi. Tô olhando aqui. Vai falar o Mamute. Eu Então eu sempre admirei muito a editora. Isso é Mamute? É um Mamute. Tinha Mamute antigamente, mas... Aqui é um Mamute. Caramba, preciso... Depois eu vejo isso com calma. E aí eu peguei todo... Tchau, foi prazer conhecer. Tchau, tchau. Ó, Cocô, anunciando eventos, tô aí. Eu ainda não li a obra, mas só o fato de saber quem tá pista, ter Bom. certeza, é muito irado, porque os minotauros são a força. Valeu. Era uma coisa. Sem spoiler. Não terminei ainda, mas já tô pegando assim, porra, peraí, né? É, onde é que eu tava? Que você admirava a Jambô. Ah, sim. Admirava muito a Jambô. E aí eu peguei os 4 romances que eu já tinha escrito, são esses, né, que eu mostrei, e mais o que está esgotado, que é A Canção das Estrelas. Reuni tudo, fiz uma carta de apresentação e mandei pra eles, né? E, por incrível que pareça, eles me responderam. Eu fiquei muito feliz na época, ainda estou feliz. Mas eu mandei me apresentando, dizendo qual era o meu trabalho, os projetos de literatura que eu fazia, a minha atuação na internet, junto com os blogueiros e pessoalmente, né, ao vivo, nos eventos literários. E mostrando, mandei os meus 4 livros, mandei tudo. Eu não fazia ideia de quem ia receber esse meu material. Quem recebeu foi o Guilherme Deisvalde. E ele me mandou um e-mail falando assim: ah, Karen, gostei muito do seu material. O que você acha de escrever um romance pra Tormenta? Aí, em seguida, eu acho que ele se deu conta de que faltou algo. Ele falou assim: não, peraí, pensando bem, me manda um conto de teste. E aí, ele falou assim: Karen, me manda um conto de teste. E eu pensei: o que eu escrevo? Porque o meu forte são cenas de ação, combate, um monte de coisa acontecendo. Só que ao mesmo tempo eu queria mostrar um pouco de diálogo. Diálogo é uma parte muito importante de uma história, né? E aí eu fiquei na dúvida se eu escrevi uma cena de ação, uma cena de diálogo. Na dúvida eu escrevi 2 contos e mandei pra ele. E mandei o mais rápido que eu podia, porque eu não queria que ele esquecesse que tinha me pedido isso. E aí ele falou: muito legal, tá bom, escreve romance. E aí eu propus, eu fiz todo um book proposal com toda a história que eu queria contar. E ele retornou, a gente construiu a partir daquilo a história que veio a se tornar A Joia da Alma. E aí eu escrevi. E no início eu estava bem preocupada, né, porque eu estava chegando no cenário. Eu acho que eu tô te impedindo de fazer pergunta. Por favor, continua. E eu tava bem preocupada porque o universo de Tormenta, ele já tinha mulheres nas posições de quadrinista, ilustradora, né, ou contista, mas... Que é o ano do Caçaro, desde o Dora Venda. Desde o início, só que fazendo um romance era a primeira. E só tinha um romancista antes de você também, né? Que é do Leonel Caldela. Que é um baita escritor. Então eu cheguei mega preocupada, mas assim que a gente publicou o romance, a recepção dele foi muito boa, fiquei muito feliz. Porque mereceu. Porque ele é muito obrigada. bom mesmo. Esse eu li, se posso falar, eu tô lendo o Doutor Labirinto, esse é o livro completo. Eu dei a minha opinião na internet, tá no Mundo Épico, minha crítica, você leu a crítica, inclusive. Os personagens são de Tormenta, você sente que são, ao mesmo tempo, novos rostos, mas inseridos naquele contexto do mundo, com as crises que o mundo apresenta, sabe? A graça da história é ter um mundo padrão e ter essas pessoas que são sempre um pé fora do padrão, sabe? Então tem uma elfa que não é deusa, né, sacerdotisa de glória, sacerdotisa da Thor, sempre foi, sabe? Então tem um Minotauro que é devoto de um deus bom e não do deus dos Minotauros em específico. Então tem esses vários elementos de Tormenta que são
é uma lufada de refresco, mas que mantém a raiz, né? E os diálogos são bons, a ação é muito boa. Quando eles caem na porrada na caverna, que os dois grupos se enfrentam na caverna e eles caem, ficou assim, merecia virar uma cena de um jogo ou de uma série, porque ficou realmente muito imersivo, né? Então, você escreve bem. E a história combinou com Tormenta pra caramba e trouxe não dá pra falar muito, né? Mas trouxe um aspecto fundamental do multiverso de Tormenta que nunca ninguém tinha usado, né? Então isso de novo, aquela falta de refresco de um lado, mas que puxa da raiz do outro, né? Então realmente sente que... Porque uma árvore, ela não cresce para sempre, mas uma raiz pode criar uma nova árvore. Então eu sinto isso. Com a sua entrada em Tormenta trouxe essa nova árvore, né, dentro do mundo que não está alcançando níveis maiores, porque a árvore tinha seu limite, mas que está realmente trazendo coisa nova, mesmo e se mantendo fiel. Ao mesmo tempo, não fez sentido no que eu falei, mas veio do coração. Assim, esse romance, ele pega o universo de Tormenta, o mundo que já existia, as cidades que já existiam, e o que eu adiciono são os personagens vivendo nesse mundo, influenciados pelo que já estava lá, e busca também, como já existem as regras, Tormenta, a princípio é um RPG, então eu tinha todo o cenário e as regras para usar como base, mas ele é um romance feito para qualquer pessoa, não precisa conhecer Tormenta, não precisa nem saber o que é RPG, consegue pegar o romance como um romance de literatura, como outro qualquer, não é qualquer que eu quero dizer, mas como um romance comum de literatura, de fantasia, e eu consegui construir em cima do cenário de Tormenta. A Joia da Alma deu tão certo que eu fui convidada para escrever o outro. Não podia deixar de mostrar que é a deusa no labirinto. E aqui, sim, eu pego e começo a mexer no cenário. Então, enfim, o pessoal curtiu. Eu tava falando, tem gente que chegou pra mim e falou: Karen, a Joia da Alma eu comprei só porque era de Tormenta, mas esse aqui eu comprei porque é seu. E aí eu fico morrendo de alegria. Eu estou entre eles, inclusive, porque eu não conhecia esse trabalho, né, mas Tormenta sou fã, e eu fui ler, adorei, né, e o Labirinto, eu sinceramente, mesmo gostando de Tormenta, acho que meu impulso de compra e de leitura foi mais por ser o novo livro da Karen do que ser realmente mais um livro de Tormenta, sinceramente. E, para encerrar, que vamos expulsar a gente rapidinho, você fala muito na internet sobre escrita, sobre carreira literária, tem seu trabalho também do Papo de Autor, também, né, que incentiva todo mundo a escrever, que é incrível. Qual é uma dica que você acha que é fundamental que você, a Karen de hoje, daria para Karen que estava escrevendo Miríade há um tempo atrás? Agora, a dica para quem tá começando. A dica que você daria para você, para mim mesmo, que a você, dica para mim. Que você acha que você precisou, que você aprendeu na marra, que você aprendeu no sangue, no suor, na porrada e no calejo, e que você daria para você mesma. Eu vou dar uma dica... Que provavelmente vai ser também uma questão para os novos escritores também. Eu vou dar uma dica que muita gente já ouviu em vários lugares, eu mesma vivo repetindo essa dica, que é o seguinte: tá vendo isso aqui? Livro 1? E aqui estão o título dos 5 livros da série. Isso aqui é uma série de 5 livros. E tem 2, né? É o meu primeiro romance, eu falei, vou escrever 5. E aí, olha, agora eu não consegui ainda. Tô aí pra escrever o 3º. E aí comecei a lançar spin-off, um monte de coisa. E depois de publicar, escrever um monte de coisa de Miríade, quando fui chamada pra Tormenta, eu aprendi... Não dá pra dizer na Tormenta, né? Aprendi que você escreva um volume único. As pessoas, assim, é gostoso acompanhar a série, mas eu vejo que hoje em dia as pessoas acompanham muitas séries ao mesmo tempo. Então, a dica que eu dou, que eu teria dado pra mim mesma no início da carreira, por mais que meu primeiro romance, ele seja possível ler como livro único, ele é parte da série. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu escreveria 1, e aí você escreve mais 1, e você escreve mais 1. Que inclusive, esses 2 livros funcionam um sem o outro. Eles funcionam como sequência, verdade, né? Conta aqui na ordem. A ordem vai vir daqui pra lá, né? Ou ao contrário? Eu acho que ao contrário. Então... esses 3 aqui, esse aqui é um livro de contos, organizado pelo J.M. Trevisan. Tem um conto meu, que é A Última Noite em Lenore. E tem uma personagem que a história dela começa aqui tá no meio,
aqui, E ela tá na capa agora. aqui ela está na capa, Que né? ela é, A protagonista. ela é a heroína, a protagonista central dessa história. Então tem uma cronologia, as histórias se interligam, mas não é uma série. Então esse aqui é um volume único, esse aqui é um volume único e esse aqui é um conto também. E cada um deles funciona Eles se separadamente. complementam, com certeza, mas pode começar a ler por qualquer um deles, o que é uma sacada genial, né? Porque realmente, felizmente eu já li, né? Mas eu me sentia muito mal de querer indicar esse para uma pessoa, mas falar, não, mas você tem que ler esse primeiro, né? Eu acho que isso realmente, porque até porque a temática desse livro, né, essa questão dos minotauros, da Glórien, de Thanator, né, que depois estão aqui, inclusive, na contracapa, os três deuses que são centrais nessa história, é todo um plot por si só, né? O plot em questão aqui é novo, sabe? E, inclusive, até mesmo no mundo RPG, se a gente for ver, muitas outras sagas funcionam assim também, né? Quando os editores de RPG lá fora já fazem isso, eles lançam uma aventura que pode ser a sequência de outra, mas não é obrigado a ser. Então, quer dizer, os jogadores podem entrar e sair à vontade, sabe? Então tem tudo a ver com o Tormenta, também tem isso. E, como eu falei, o plot desse livro funciona por si só. E eu percebi isso, quando você apresenta um personagem, você está realmente apresentando o que você faria. Inclusive, você já faria isso se fosse sequência direta. Você seria obrigado a fazer isso, essa ambientação, sabe? Então, realmente, essa foi a ideia que eu também pequei nisso. Eu também escrevi uma série, né? E eu também pensei, tipo, putz, né? Podia ter feito diferente. E agora já está publicado já, né? Então, é precioso isso, de lançar um volume único e essa continuação que seja também sempre volumes únicos. Sim, é que eu vejo que as pessoas se comportam como se fosse muito difícil escrever uma série. E pra falar bem a verdade, o difícil mesmo é escrever um livro só. Sim. Que comece e termine é bem difícil, só que vale muito a pena. Eu recomendo como autora e como leitora também. E aí fica essa coisa boa, que assim, a pessoa fala, ai, por qual deles eu começo? Pelo que você gostar mais. É pelo que te flertar mais. É, pelo que te interessar de ponta cabeça. Isso é péssimo. Pelo que te interessar. Então, qualquer um deles pode ser um início. Eu Bernardo, li, eu acho que ler, inclusive, A Trilha de Tormenta também é uma boa oportunidade, que está relançando agora com as capas, porque também, tanto para quem já leu a Trilha do Labirinto, quanto quem vai ler, para entender quem é Glórien. Que a Trilha de Tormenta começa com a Glórien. Sim. A primeira cena é Glórien, inclusive, né? Então acho que é uma coisa bem bacana também para todo mundo ler, aproveitar que está relançando a trilogia, e para quem já leu ou para quem vai ler, são leituras que, como você falou, se complementam, né? Mas que funcionam muito bem e são leituras épicas, que são incríveis. Então, Karen, muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, por tudo, pela sua escrita. Obrigado pelo papo de autor, por tudo que você faz tanto pelos autores quanto pelos leitores. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Obrigado, eu que agradeço, viu? Honra. Olha, gente, até a próxima.